segunda vara do Tribunal do Júri está com a semana tomada por vários julgamentos. Vão ser 2 por dia a partir de hoje. No total, o primeiro semestre deve fechar com 105 julgamentos de homicídios, tentativa de homicídio e feminicídio. Alguns desses processos ainda são de 2010. Já na primeira vara, os julgamentos só começam no próximo dia 14 de fevereiro e para esses 6 primeiros meses vão ser 47 sessões. Quem precisou abastecer já percebeu que o valor da gasolina na bomba está mais barato em alguns postos. Segundo o Procon, o preço do combustível em Manaus segue em baixa por 2 semanas consecutivas. Por dia, Luiz gasta cerca de R$ 80 com gasolina. E com a redução do preço do combustível, ele diz que vai conseguir economizar muito mais. Vai melhorar para a gente que trabalha com aplicativo aí, né? Que já tira pouco devido a ser o aplicativo, ele tem um valor bem mais baixo que o táxi, né? E a gente espera que venha baixar mais ainda, né? Na última fiscalização do Procon Amazonas, 60 postos de combustíveis foram vistoriados. Em alguns, foi constatado que o preço da gasolina reduziu. Os preços variam entre R$ 3,49 a R$ 3,59. Apesar da redução, os consumidores ficam com receio de que haja um novo aumento. Com essa oscilação, uma hora sobe, uma hora desce, a gente nunca sabe o que esperar em seguida, né? Este economista explica que existem 2 motivos que fazem o valor da gasolina variar: o dólar e o preço do barril de petróleo. Hoje, a Petrobras, ela estipula o preço do combustível a partir dos fatores econômicos, fatores de mercado. E os principais preços de custo deles são esses 2 fatores, dólar e o combustível, o petróleo internacional. E, logicamente, se há um aumento do petróleo internacional e do dólar, o combustível tende a subir. Se há uma diminuição desses 2 fatores, o combustível tende a cair. Os especialistas acreditam que a economia do país está melhor e, se continuar assim, o valor do combustível pode continuar a reduzir. Eu acredito que essa política de preços mais baixos, sem alterar o custo da Petrobras, sem o governo precisar estar pagando por diminuição de preço, isso vai ser conseguido. E na próxima quarta-feira vai ser apresentada na Assembleia Legislativa uma proposta de criação de uma comissão parlamentar de inquérito dos combustíveis. A CPI é o resultado de uma parceria entre o deputado Álvaro Campelo, gestor do Procon Amazonas, Jalil Frache, a vereadora de Parintins, Vanessa Gonçalves, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Amazonas. A gente fala agora de um problema que se repete todos os anos aqui em Manaus: a falta de vagas nas escolas da rede pública municipal. Muitos pais ainda reclamam que não conseguem matricular os filhos perto de casa. Débora tem 2 filhos em idade escolar, mas na hora de fazer a matrícula só conseguiu vaga para um. Só tem para o outro filho muito longe de onde ela mora. Ficou muito difícil porque as vagas que tem é em outro bairro. Fica difícil porque eu vou pagar a minha passagem, a passagem dela para ir deixar, para ir buscar, não tem condições. Por causa da falta de vagas nas escolas da rede pública municipal, a sede do Conselho Tutelar da Zona Norte tem ficado assim, movimentada. Muitos pais vêm aqui na esperança de encontrar lugar para os filhos em alguma escola perto de casa. Kelly não conseguiu matricular o filho Brian, de 4 anos. Muito difícil encontrar uma vaga para criança de 4 anos, né? E, na verdade, era para estar estudando, né? Além da falta de oferta de vagas para o ensino fundamental, muitos pais reclamam que faltam também vagas nas creches. Por isso, a primeira Defensoria Pública do Juizado da Infância e da Juventude deve entrar com uma ação contra a Prefeitura, pedindo que o problema seja resolvido. Nós estamos mobilizando a comunidade, através das instituições, igrejas, através de abaixo-assinado, para que o próprio defensor provoque tanto a CEMED como a SEDUC a se posicionar, o que eles pensam em fazer, que existe uma demanda muito alta de crianças infrequentes às escolas, em virtude do que, principalmente, de estudar longe da sua residência ou dessa oferta insuficiente de escolas na cidade de Manaus, assim como a Zona Norte como um todo. Problema antigo, né? Nós entramos em contato com a CEMED, a Secretaria Municipal de Educação, que é responsável pelas creches municipais,
mas até o fechamento desta edição nós não tivemos resposta. Os olhos são uma das partes mais sensíveis do corpo humano. Uma simples infecção pode se tornar um problema mais grave se não for tratada em situações adequadas. É por isso que a vigilância sanitária deve começar a fazer um monitoramento em clínicas oftalmológicas de Manaus. Entre os itens a serem observados está a higiene do local. Todas as clínicas precisam ter pelo menos uma pia para que o médico lave as mãos da maneira adequada. Alguns equipamentos precisam ser limpos a cada procedimento porque chegam muito perto do olho. Os colírios aplicados nos pacientes também precisam estar dentro do prazo da validade. Além disso, máquinas como essa, que ajudam a definir o grau das lentes, devem estar bem calibradas e posicionadas de acordo com os padrões de qualidade. Tudo isso é verificado pela Vigilância Sanitária, que emite o registro de funcionamento desses locais. Se você vai fazer um procedimento qualquer, mesmo que seja uma simples consulta, você tem que procurar se informar se aquele estabelecimento está com as suas licenças sanitárias vigentes. E mais do que isso, você precisa saber se ele está realmente sendo atendido por um médico, consultar o CRM para saber se aquele médico, inclusive, é um médico habilitado para exercer a especialidade. As fiscalizações acontecem normalmente depois de denúncias ou mesmo a pedido dos estabelecimentos no processo de licenciamento. Mas de agosto a dezembro do ano passado, 3 desses espaços foram interditados e a Visa resolveu montar um monitoramento estratégico. Este mês, 10 clínicas que atendem pelo SUS, fazem serviços de cirurgias e têm reclamações recorrentes vão ser vistoriadas. Esta fiscal sanitária explica que apenas infrações muito graves levam à interdição. Os riscos sanitários maiores, os riscos iminentes que a gente encontra nesse tipo de serviço, geralmente é a questão do processamento do material. É desde a questão da limpeza desse material, da desinfecção, da esterilização desse material. Muitas vezes a gente encontra serviços que não fazem esse processamento de forma correta ou deixam de fazer. E aí isso aí pode causar um dano muito grande ao paciente. A Ivete fez cirurgia nos 2 olhos este mês e agora faz o acompanhamento pós-operatório. Ela conta que o medo de encontrar uma clínica inadequada foi grande. Por isso, pesquisou bastante antes de se submeter ao procedimento. Fico procurando, aquelas clínicas que eu vejo, que tem aqueles aparelhos bem modernos e uma clínica que eu vejo que é limpa, que seja organizada. O Raul concorda e conta que sempre procura uma clínica com médicos certificados no Conselho Regional de Medicina e com registro de especialização. Se houver o desleixo, tudo não correrá bem na parte da oftalmologia. E um mercado crescente no país é o das farmácias. Aqui em Manaus, só no ano passado, quase 230 novas unidades foram instaladas. Mas o consumidor deve estar em alerta, porque uma fiscalização constatou que alguns estabelecimentos não têm sequer um farmacêutico. Em 2018, a Vigilância Sanitária identificou cerca de 180 farmácias irregulares em Manaus. Muitas delas sujas, sem condições de armazenar remédios da forma adequada e sem nenhum profissional qualificado no atendimento. Segundo a Vigilância Sanitária, o maior problema em comprar produtos em lugares não certificados é o risco de adquirir o medicamento também clandestino. Na verdade, você pensa tomando medicamento e só tem farinha, por exemplo, e aí não vai fazer o efeito. Mas por quê? Porque a caixa é perfeita, a falsificação hoje ela está muito aperfeiçoada. Então, uma drogaria clandestina pode facilmente comprar medicamento de locais, pode comprar medicamento falsificado, pode estar distribuindo medicamento roubado. Então, é um risco muito grande. Manaus tem hoje 1.341 farmácias, mas nem todas estão regularizadas. Cerca de 300 delas, apesar de terem um registro, não contrataram um profissional. A vice-presidente do Conselho Regional da classe orienta aos empresários que os estabelecimentos devem ter um farmacêutico que atue desde a fase de planejamento. Desde o momento em que se vai abrir um novo estabelecimento, ele pode dar todo o suporte técnico com relação
a escolha do melhor ponto para a instalação desse estabelecimento. Ele é o profissional técnico que vai prestar todas as informações para o proprietário quanto à melhor disposição das gôndolas, a organização dos medicamentos dentro do estabelecimento, toda a parte de legislação sanitária, e ainda vai ser o profissional que vai dar o suporte técnico na parte da regularização. As normas a serem seguidas e o passo a passo do que é necessário para montar uma farmácia estão disponíveis no site da Anvisa. O licenciamento da vigilância sanitária precisa ser feito pelo menos uma vez ao ano. Feito isso, ele vai fazer o cadastramento no sistema Slim, que hoje é um sistema integrado da prefeitura, onde ele vai tirar não só o licenciamento da vigilância sanitária, como do bombeiro, como da Secretaria do Meio Ambiente. Então, todas as licenças necessárias dentro da prefeitura vão estar dentro desse ambiente, onde, uma vez que ele deu a entrada, cadastrou a empresa, vai começar a disparar o licenciamento para todos esses órgãos, inclusive para a vigilância sanitária. Para denunciar irregularidades em farmácias ou estabelecimentos sem o certificado da vigilância sanitária, é só ligar para esse número que aparece agora aqui no seu vídeo, 0800 092 0123. Agora a gente acompanha as principais notícias da região norte do país com os repórteres da Record TV. Piloto e copiloto de um avião de pequeno porte passaram um grande susto ao terem que fazer pouso forçado porque o trem de pouso da aeronave não funcionou. Ninguém se feriu. O avião pertence a uma clínica médica e saiu do município de Santarém, no oeste paraense, para buscar um paciente em Monte Alegre. De acordo com o Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes, os danos foram apenas materiais e as causas estão sendo apuradas. De Belém, Priscila Amaral. Nesta semana, a Defesa Civil deve demolir as casas que ficaram com a estrutura comprometida por conta do incêndio que atingiu o bairro de Educandos, na zona sul daqui de Manaus, ainda no ano passado. De acordo com o órgão, 38 imóveis devem ser demolidos. A Prefeitura é contra o retorno dos antigos moradores para o local, já que se trata de uma área de risco. Mas aos poucos as pessoas estão retornando. Reuniões estão sendo realizadas com o Ministério Público Estadual para discutir a destinação do local. De Manaus, Fred Rocha. Hoje, Macapá, a capital do estado do Amapá, completa 261 anos. E para festejar a data, a Prefeitura de Macapá e o governo do estado montaram programação envolvendo atividades esportivas, gastronômicas e culturais. E o dia começou com salva de canhões na Fortaleza de São José de Macapá, missa em ação de graças e o tradicional cortejo artístico do Banzeiro do Brilho de Fogo. À tarde, as comemorações seguem com shows regionais, apresentação das escolas de samba e feira de artesanato e gastronômica. De Macapá, Neili Plan. Em instantes, tem os gols do Marezão da primeira rodada, hein? E o carnaval deve gerar mais de 15 mil empregos diretos e indiretos. É que muita gente aproveita essa época de folia para, claro, né, faturar. Agora, 7h43, com a Crítica na TV, volta já já.